qualidades, André, que você exige para ser um professor de taekwondo na sua academia? Veja bem, ah, quando você é lutador, o jeito de medir o tanto que você é bom é o campeonato, ok? Então, eu sempre lutei em competições e eu sabia como era o segredo para ser campeão, que era a técnica, a preparação física, a alimentação, a parte psicológica, o descanso. Essas 5 coisas fazem um campeão: técnica, preparação física, nutrição, descanso, parte psicológica. Aí você vira um campeão. Mas um dia eu comecei a observar como é que eu consigo medir um professor, quanto que ele é bom. Porque tem um professor que é carismático e tal, tem um professor que é muito bom, que tem a técnica maravilhosa, mas eu tive sempre na minha cabeça como é que eu posso medir um professor, se ele é nota 10, se ele é nota 5. Então, baseado no atleta, eu resolvi botar no papel o que eu era como professor. Porque eu sempre dei aula, sempre lotado, os alunos bons. Então, eu pensei, eu quero botar isso no papel para eu poder explicar. Porque quando a gente contratava aqui na academia um professor novo, a gente fazia um acompanhamento, falava para ele, assim, cada dia ia moldando o professor de acordo com a academia. Só que eu resolvi fazer uma fórmula para o professor. São 5 coisas para ser um bom professor. A primeira coisa, profissionalismo. O professor, ele tem que ser um profissional. Ele tem que ser pontual, chegar na hora. Ele tem que estar com a barba feita, o cabelo feito. Se for uma mulher, tem que estar bonita quando chega para dar aula. Tem que estar bem vestido, tem que estar com o relógio bom. Dentro e fora da academia. Porque quando você está dentro da academia, você tem que estar todo limpo, organizado, com uma boa postura, chegar, apertar a mão, conversar com a pessoa, falar no olho, ter uma voz clara, explicar bem. Fora da academia também, porque o professor, quando ele está no supermercado, no restaurante, no posto de gasolina, eu encontro direto com famílias de alunos. Então eu tenho que estar alinhado, com cabelo, a barba, tudo bem feito, porque quando eu falar com o pai do aluno, o professor está ali, apertar a mão, você tem que estar apresentável. Então a primeira coisa do professor é o profissionalismo, chegar na hora, chegar antes da hora para dar aula, não pode chegar atrasado, entendeu? Profissional, coisa número 1 para o professor. Número 2, metodologia de ensino. Se você vai dar aula, você tem que ter um plano, você tem que entender iniciante, intermediário, avançado. A metodologia, você ganha dinheiro com a metodologia, você protege o aluno com a metodologia. O iniciante aqui nas academias, eu tenho uma série de regras. Iniciante não pode dar pulo, entendeu? Ele demora 4 meses para começar a dar pulo. Ele aprende só a técnica básica, o movimento básico, postura. Ele não luta. Por 4 meses na minha academia, quando você entra, não tem luta. Quando eu dava aula no Brasil, a porrada comia logo na primeira semana. Eu botava o cara para lutar, porque na época eu não sabia, entendeu? Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vi que a competição de academia é monstruosa, tem academia em toda esquina, para você assinar o aluno entrar na sua academia e o aluno não sair, entendeu? Então o aluno entra iniciante, você começa a educar ele, cumprimentar, você protege ele para ele não se machucar, você ensina os fundamentos. Essa é a metodologia. Então, o aluno que entra na academia, que tem 40, 50, 60 anos de idade, não é atlético, ele entra fazendo aquela metodologia básica, fundamentos, sem pular, sem a pressão de fazer coisas rápidas ou fortes. A gente fala, você tem que aprender só a técnica, não precisa muita velocidade, força, nada.
não faz troca de direção, fica só no saco, ou na raquete chutando, ou no ar, ou no espelho. O aluno, por 4 meses, desenvolve, começa a ficar em forma, aprende os básicos, não se machuca, fica louco pelo treinamento e fica na academia. Eu tenho muito aluno que entra e fica 10 anos. Pessoa que entra com 40, 50, 60 anos de idade na academia. Se fosse na época do Ceará, que eu dava aula lá, não durava, porque o meu treino lá era muito duro, entendeu? Eu não sabia disso, eu aprendi com o tempo. Então, a primeira coisa do professor, profissionalismo, metodologia. Metodologia, se for boa, você pega um aluno fora de forma, um aluno que se for na outra academia ele não dura, porque lá é muito duro o treinamento. Você começa bem devagarzinho, aquele aluno, ele entra em forma, ele fica, ele vai até a faixa preta contigo. E se ele fosse na outra academia do vizinho, que é uma academia mais desorganizada, com a metodologia que não é boa, ele não dura lá, ele diz, não é para mim, ele fala, isso não é para mim. Então, profissionalismo, metodologia. Número 3, liderança. O professor, quando ele entra na aula, todo mundo tem que saber que ele é o chefe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, há uns anos atrás, eu tinha um mestre muito famoso de jiu-jitsu na minha academia, que era um dos irmãos Machado. Ele ficou na minha academia por 8 anos trabalhando comigo, e ele botou um dos faixa preta dele para dar aula de manhã. Eu vi ver a aula um dia e o cara falava baixinho, meio tímido, muito bom. Era um grande lutador de jiu-jitsu. Mas o cara, como professor, era terrível. Ele falava baixo, ele ficava tímido. Quanto mais gente, ele mais ficava tímido. Aí eu falei pro mestre, esse cara não dá não. Ele vai ter que mudar. Ele não tem liderança. Fala baixo, não tem energia. A liderança, o cara que é tímido, que tem vergonha, que não quer dar ordem, fica difícil se quiser dar aula. Entendeu? E tem muito campeão assim, cara é lutador bom, mas não tem liderança. Ok? Então, de novo, profissionalismo, metodologia, liderança. O próximo é motivação. Veja bem, o karatê, o taekwondo, o jiu-jitsu não é obrigatório, ok? É um hobby para as pessoas. E, por exemplo, você vai para a escola, você vai estudar, o garoto vai para a escola, tem que ir para a escola, para a universidade, chega lá, o professor é horrível. Eu tive professores, quando eu estudava aí no Brasil, que o cara era horrível, mas você tem que ir, você tem que ir, é obrigatório, você tem que ir para a escola, você tem que aprender. A arte marcial não é obrigatório. Se você botar um professor que não tem motivação, todo mundo vai embora e não volta. O professor, como eu tinha te falado, que reclama da vida, que minhas costas, meu braço, meu carro, minha mulher, quando eu chego na academia é motivação. Tudo beleza, vamos treinar, nota 10. Entendeu? Então, arte marcial, se você vai montar uma academia, você tem que ser motivado, você tem que transmitir, você tem que dar a luz, a energia no teu grupo de alunos. Você tem que motivar eles. Se não tiver motivação numa academia de arte marcial, vai à falência. Ok? Esse último, número 5, é meio chato, mas o professor tem que ter. É muito importante. No meu caso, então, que tem muito aluno, você tem que ser um mediador. Quando você tem uma academia, uma companhia, um restaurante, que tem muita gente junto, vai ter confusão. Um aluno vai ficar com raiva do outro, as meninas vão chegar, mestre, tem um cara aí dando em cima das meninas, tudo, tá pegando pesado. Eu tenho que ir falar com ele. Cara, tá dando em cima da mulherada aí, não estão gostando, eu vou te expulsar da academia, eu te dou uma chance para tu pegar leve. Quando você tem uma academia com muita gente, vai ter problema, e quando você vê o problema, você tem que ir direto resolver o problema. Tinha um ditado aí no Brasil, quando eu morava no Brasil, que era o seguinte: se você tem uma cesta de maçã e você coloca uma maçã podre dentro, apodrece tudo. Um aluno ruim na academia, você perde 10 alunos.